Oi, oi, galerinha do terceiro ano. Hoje nós vamos estudar o corpo humano. Vamos fazer uma viagem por nosso corpo, certo? Vamos entender direitinho cada partezinha do nosso corpo. Vocês sabem que depois que a gente nasce, após o nosso nascimento, o corpo do ser humano ele passa por várias transformações, não é isso? De acordo com cada fasezinha de vida do ser humano, certo, galerinha? Lembrando que as fases da vida são o quê? Nós já falamos sobre isso, a infância, que vai do nascimento até os 11 anos, aí depois vem a segunda fase, que é a adolescência, que são dos 12 aos 18 anos, depois nós vamos para a fase adulta. Essa fase adulta vai dos 18 anos até 60, 65 anos. E, por último, nós vamos para a última fase, que é a nossa velhice, ou conhecida por muito como a terceira idade. E essa velhice, essa terceira idade, vai iniciar assim por volta dos 65 anos, ou tem até certos lugares que consideram, agora como se fala, o tipo de vida, a forma de vida que cada um leva, uma vida mais saudável, está chegando à fase adulta, começando aos 70, mas inicia-se por volta dos 65 anos, certo, galerinha? Lembrando que o corpo humano é a nossa casa, é a moradia de Deus, certo? O nosso corpo pertence a Deus, então nós temos que ter todo cuidado, todo respeito, devemos cuidar sim desse corpo, dessa casa, para que ele funcione de uma maneira correta, de uma maneira certinha, certo? A gente pode comparar assim, o nosso corpo, o corpo humano, com uma máquina cheia assim, de peças e engrenagens, certo? Que funciona assim o tempo todo sem parar. Mas, lembrando que eu falei que nós podemos, como é que fala? Nós podemos fazer com que equiparar, nós podemos comparar, isso é a palavra, nós podemos comparar o nosso corpo como uma máquina. E lembre que uma máquina, para funcionar direitinho, ele precisa de todas as engrenagens, que você cuide direitinho. A mesma coisa é o nosso corpo. A gente precisa cuidar dele, precisa de manutenção. Principalmente quando alguma coisa apresenta defeito lá na máquina, a gente tem que cuidar, né? A mesma coisa é o nosso corpo. Se alguma coisinha dentro do nosso corpo não vai bem, aí nosso corpo começa a apresentar defeitos, começa a apresentar alguma doença, certo? E lembrando, quais são as partes do corpo humano? Quantas partes tem o corpo humano? Para entendermos melhor, o corpo humano ele é dividido em 3 partes. A parte da cabeça, do tronco e os membros. Membros superiores e membros inferiores, certo? Vamos estudar cada partezinha do nosso corpo. Lembrando que os membros superiores estão aqui, ó, membros superiores, que são que o braço, que é essa parte aqui, o braço, antebraço, certo? Aqui nós temos o que? O cotovelo, o pulso, que liga nosso antebraço para as nossas mãos, certo? Nas mãos nós vamos ter dedos, olha, cada mão 5 dedos, e na ponta de cada dedinho nós vamos ter unhas, certo, gente? Olhe bem, braço, que é essa parte aqui, braço, antebraço, o que liga o braço ao antebraço é o cotovelo. O que liga o antebraço à nossa mão é o pulso. E aí nós vamos ter os dedos, e cada uma dessas partezinhas aqui vão ter articulações para poder movimentar. Lembrando que são articulações, ó, que vai ligar cada peçazinha na
outra, certo? Aí nós vamos ter a cabeça. Aqui na cabeça nós vamos ter os olhos, nariz, boca, orelhas, certo? Bochecha, testa, a testa. Aqui nós vamos ter, ó, que são isso aqui? Sobrancelhas. E isso aqui, aí nos nossos olhos, nós vamos ter as pálpebras. As pálpebras ajudam os nossos olhos a abrir e fechar. E também ai, que susto! E também protege nossos olhos, certo? E os cílios também, que vai proteger os nossos olhos. Aí nós vamos ter nariz, certo? A boca e o queixo, aqui é o queixo, bochechas e orelhas, certo? O que vai ligar minha cabeça ao meu tronco é o pescoço. O pescoço liga a cabeça ao tronco. Tronco é essa parte toda aqui, ó, tronco. O tronco da gente, para ele poder, como é a parte maior do nosso corpo, aqui, o tronco, aí ele é dividido em duas partes. O tórax e o abdômen. Tórax, também conhecido como peito, e abdômen, conhecido como barriga, certo? Aí o tórax e o abdômen. Tanto o tórax quanto o abdômen fazem parte do meu tronco, é o tronco. Toda essa parte aqui é o tronco. E os membros superiores, que eu já expliquei, e nós vamos ter as pernas, que são os membros inferiores. Nas pernas nós vamos ter a coxa, a perna, o pé. O que liga a coxa à perna é o que? O joelho. E o que liga a perna ao pé é o tornozelo. Certo, galerinha? E nos pés nós vamos ter também dedos e na ponta de cada dedo, unhas. Certo aí? Agora vamos entender melhor por dentro do nosso corpo. Quais são os órgãos que vai compor o nosso corpo por dentro? Na parte interna. Interna é dentro. Externa é essa parte que todo mundo vê. Certo? Mas vamos entender melhorzinho. Lembrando também que aqui, ó, no nosso tórax, certo? No nosso tórax vai ficar, na parte interna, vai ficar os pulmões e o coração, certo? E também as nossas costelas. E na parte do abdômen vai ficar um monte de órgãozinhos, o fígado, vai ficar os rins, vai ficar os intestinos, o grosso e o delgado, e vários outros órgãozinhos, certinho? Agora vamos entender melhorzinho cada partezinha do nosso corpo. Deixa eu virar aqui para vocês. Isso. Estão vendo aí? Tá dando para ver direitinho? Tá vendo? Olha aqui a parte que eu falei, tá vendo? A nossa cabeça. Nossa cabeça é composta pela cabeça e a face. Cabeça e a face. Na face nós vamos ter os olhos, nariz, a boca, orelhas, as bochechas, certo? O queixo, a testa. E aqui a cabeça vai ficar aqui na cabeça. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui? Tá dando para ver direitinho aí a cabeça? Hein? Então, vamos lá. Na cabeça é formada pelo crânio, ou chamada caixa craniana, tá vendo? O crânio, tá vendo? E pela face, como eu já expliquei aqui nessa figurinha. Face e, tá vendo? O crânio. A cabeça da gente é formada por essas duas partes, pela face e pelo crânio, certo? O crânio, olha aqui, é uma caixa formada por um conjunto de ossos que vai unir e proteger o quem? Proteger o cérebro, tá vendo? Olha ele aqui, protegendo, ó, a caixa craniana, tá vendo aí? A caixa craniana vai proteger o cérebro, tá vendo?
Lembrando que dentro do crânio, como eu já expliquei, olha aqui a caixa craniana ou crânio, tá dando para vocês verem aí? Caixa craniana ou crânio. Vai ficar o cérebro, que é um órgão assim muito importante. É esse cérebro aqui, olha, é formado, vocês observam que ele é cheio de dobrinhas e saliências, tá vendo? Esse cérebro é ele que controla os nossos sentimentos, ou seja, ele controla todo o nosso corpo. Ele controla nossos movimentos, nossos sentimentos, ou seja, esse cérebro aqui controla todo o nosso corpo, certo? Lembrando que é cérebro com R, não com L. Muita gente fala cérebro, não. Cérebro. É ele aqui, ó. Tá vendo? O cérebro é molinho. Por isso que é preciso a caixa craniana, olha, para proteger. A caixa craniana já é o osso que vai proteger o nosso cérebro. E o cérebro é o responsável pelo funcionamento do nosso corpinho, pelos nossos sentimentos, pelos nossos movimentos, ou seja, ele vai controlar todo o nosso corpinho. Certo, gente? Caixa craniana. Fica o crânio, a nossa cabeça, vai ficar o crânio e a face. Tá vendo? Crânio e a face, certo? Na face, vocês não esqueçam que nós vamos ter todos esses órgãozinhos que eu falei. Os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, certo? Aí depois nós vamos ter... Deixa eu colocar aqui. Você aqui. Aí nós vamos ter aqui o tronco, tá vendo? O tronco é formado pelo tórax, que é essa parte aqui. Dentro do tórax vai estar quem? Cadê ele que caiu aqui? Olha ele aqui, ó. Os pulmões. Tá vendo? No tórax, na parte do tórax. Vai ficar os pulmões, aqui os pulmões. E o coração. Tá vendo? No tórax vai ficar os pulmões e o coração, certo? Lembrando que, deixa eu mostrar aqui, lembrando que o coração, tá vendo aqui? É o órgão que vai bombear todo o sangue para todo o nosso corpinho, certo? O coração é que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Lembrando que ele é um órgão muito importante, que bate o tempo todo, ele bate o tempo todo, até mesmo quando estamos dormindo. E cada vez, gente, quando ele fica batendo o tempo todo, ele está bombeando, ó, nutriente para todas as partes do nosso corpinho. Lembrando que quando estamos dormindo, ele vai trabalhar devagar. Ele bate de 60 a 70 vezes por minuto. Olha só, 60 a 70 vezes por minuto. E quando corremos ou a gente toma um susto, esse coraçãozinho aqui bate bem mais depressa, certo? Ele bate muito rápido. E lembrando, como eu falei, que perto do coração estão os pulmões. Porque vocês estão vendo aqui, são dois. Nós temos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Vamos lá, aí encaixa aí você, rapazinho. Isso, tá vendo? Observa os pulmões e o coração. Aqui estão os pulmões, que vai conter, assim, estrutura, que vai realizar, assim, a função importante, que é o quê? A respiração, não é isso? Vai trocar os gases nos processos de respiração. Que gases são esses? Oxigênio, não é isso?
que ele vai puxar no movimento de inspiração e vai liberar gás carbônico. Depois que passa por todo o nosso corpinho, ele vai voltar. E lembrando que quem faz isso, ó, o coração vai fazer todo esse, ó. Lembra que eu falei que ele bombeia sangue para todo o nosso corpo? E é nesse sangue que vai junto o gás oxigênio e depois vai retornar já todo sujinho, transformado em gás carbônico, certo? E aqui nós vamos ter quem? O abdômen. O abdômen, conhecido por muito como barriga. Aqui no abdômen vai ficar quem? O estômago, olha ele aqui, o estômago. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui. Aqui o estômago. Tá vendo aí? O estômago que é o responsável pelo processo de digestão, de digerir os alimentos. Vai ficar também aqui, olha, o fígado, a maior glândula do nosso corpo é o fígado, que vai ficar desse ladinho aqui por baixo. O fígado aqui nós vamos ter, olha, tá vendo aqui? Ó, a vesícula biliar, tá vendo? Aí nós vamos ter também aqui pâncreas, nós vamos ter intestino, aqui os intestinos aqui, tá vendo? Intestino grosso, intestino delgado, nós vamos ter os rins, olha ele aqui. Tudo isso no abdômen, a bexiga que vai ficar aqui, a bexiga, olha aqui a bexiga vai ficar, certo? Ou seja, vários órgãos que controlam o funcionamento, que vai ajudar a fazer o nosso corpo funcionar direitinho, certo, galerinha? Lembrando que durante aquele movimento que eu falei que os nossos pulmões fazem, que é dois movimentos de inspiração e expiração. Inspiração e expiração. No movimento durante a inspiração, que se puxa o ar pelo nariz, tá vendo? O ar que vem todo cheinho, rico de oxigênio, entra no nosso corpo pelo nariz, tá vendo? E já na expiração, depois que ele passa por todo o nosso corpo, pela corrente sanguínea, aí ele volta e sai pela boca, aí já é a expiração, já está devolvendo à natureza gás sujo, que é o gás carbônico, ou seja, eliminando do nosso corpo todo o excesso de gás carbônico que nós vamos ter, certo? E lembrando que os movimentos são respiratórios, são assim possível, graças ao trabalho do diafragma, que fica aqui. Aqui eu não estou com ele aqui, mas o diafragma fica aqui, ó, abaixo aqui dos pulmões, que impulsiona toda vez que ela contrai, que esse diafragma contrai e, ó, contrai, descontrai, contrai, descontrai, ele faz com que esse movimento, ó, impulsione os pulmões da gente a trabalhar, certo? Então, lembrando que o diafragma é um músculo aqui localizado logo abaixo dos pulmões, e que vai separar o tórax do abdômen. O diafragma, como se fosse aqui minha mão. Aí ele vai separar o tórax do abdômen, certo? Certo aí, gente? Lembrando que... Deixa eu voltar aqui para mim. Lembrando que o movimento a respiração, como eu falei, são dois movimentos, ó. Inspiração, que é puxar o ar, o oxigênio, ó, o ar rico em oxigênio para dentro do nosso corpinho. Aí, ó, eles vão fazer o trabalho lá, os pulmões vai entregar ao coração, e aí ele vai, ó, passar por todo o nosso corpo, junto com o sangue, esse oxigênio vai, ó, limpar aí todo o nosso corpinho, aí vai voltar, e aí a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, que é
expiração, a retirada já do ar sujo, do gás, ó, sujo, cheio de impurezas. Aí, ó, é eliminado. Então, inspira, expira. Inspira, expira. Por isso é muito importante, ó, no movimento de inspiração, a gente, ó, levar pelo nariz. Por quê? Porque no nariz tem pelinhos que vai limpar esse ar antes de ir para dentro do nosso corpinho. Na boca a gente não tem pelinhos. Aí o que vai acontecer quando você solta pelo movimento de expiração, ó, aí já é o ar sujo, cheio de gás, ó, carbônico. Então, inspira, puxa pelo nariz, ar limpo. Expiração, expira, gás sujo, gás carbônico. Inspira, gás oxigênio. Expira, gás carbônico. Lembrando que quando você puxa o ar, ele vai para dentro do seu corpinho. Vai fazer uma limpeza e depois ele vai ser liberado no movimento de expiração. Certo aí, galerinha? Entenderam aí a nossa aulinha de hoje? Compreenderam aí e lembrando também que deixa eu mostrar aqui. Não sei se vocês vão dar para ver, ó, tá vendo? A coxa, a perna, tá vendo? O pé, lembrando que a coxa é ligada à perna pelo que? Joelho. E a perna é ligada ao pé pelo que? Que é isso aqui? Quem lembra? O tornozelo, certo? E aqui o pé, e na ponta dos pés nós vamos ter dedos, e na ponta dos dedos nós vamos ter unhas. É isso aí, galerinha. Agora sim, peguem a agenda e peguem o livro para fazermos a nossa agendinha de hoje. Deixa eu pegar o meu. Ciências, tarefa no livro. Ciência, tarefa no livro, página 148 a 154. 148 a 154. Lembrando, galerinha, membros superiores e membros inferiores, que é lá nossa coxa, nossa perna, certo? E nossos pés. Agora vamos fazer a correção da aula de ontem, da página 145. Primeiro quesito: o desmatamento, as queimadas, a poluição, a caça predatória, o aprisionamento de animais e a pesca descontrolada. O segundo quesito: IBAMA significa Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E a letra B: propor e editar normas e padrões de qualidade ambiental. O terceiro quesito: são animais que correm o risco de desaparecer para sempre da face da Terra. Página 146, o quarto quesito: pintem as frases que ajudam na preservação, que são: reflorestar margens de rios e nascentes, pescar somente em áreas permitidas e tratar bem todos os animais. E riscar os que levam à extinção. Destruir, vocês vão riscar esses aqui agora: destruir florestas e matas, caçar sem controle e criminosamente, e poluir os rios, mares e lagos. O quinto quesito, letra A: quando o tamanho de sua produção sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos, ou quando existem menos de 250 animais adultos. E a letra B: quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos,
ou quando só existem mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. É isso aí, galerinha. Agora dê tchau aí para o nosso corpinho. Isso aí, tá vendo? Tórax, abdômen, cabeça. Cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Os membros superiores e membros inferiores. Certo aí? É isso aí. Lembrando que aqui no nosso corpinho também nós vamos ter as costas, tá vendo? As costas, onde vão ficar também aqui nessa parte do tórax, ó. Nesse de cá tá dando para ver. As costelas, tá vendo? Elas protegem o nosso tórax. Principalmente vai proteger os pulmões e o coração, tá vendo? As costelas. É isso aí. É isso aí, galerinha. Até amanhã. Até a semana que vem, aliás.